Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de outubro de 2025 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós, em nome do humilde servidor, Carlos Eduardo Lúcio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo-te a vós esta oração. Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúne-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados em Meixo Sama. Praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo. Peregrinar aos solos sagrados e à sede central da Europa. Formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Ministro Luciano Ribeiro Vita da Silva. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro António Carlos Carvalho Pessoa. Queira levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência.
oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Takamahara ni kanzumarimasu, amorogi kamuro mino mikoto mochite, sume mi oya kamu izanagi no mikoto, Sukushi no himuka no tachihana no Odo no ahagi hara ni misogi hara itama oto kiri narimaseru hara ido no okami tachi Moro moro no maga goto sumike gareo harai tamae kiyome tamae toma osu koto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami yao yoryozu no kami tai tomo ni ame no fuchi koma no mimi furi tatete Kiko shimese to kashikomi kashikomi mo maosu. Uya uya shiku omo miru ni se son kanze on botsatsu onodo ni amorase tamai Omyo nyorai to genji, o shinmiro kuto kashi, guse no mikami to narase tamaite, dai sen sanzen sekai no sandoku o meshi, gojo kuo kyome, Hyaku seima okui sai shujo no dainenga komyo jorakuei go no juppo sekai o narashimete go fuju no kuruinaku fuku kaze edamo narasunaki Miroku no mio mitamo, murio mohei no daiji hini, tenmara sesumo matsoroite, shoaku jaho waratamari, yashari ujin mogedatsu nashi, shozen bushin koto gotoku, Sono kokorozashi o toguru nari, sansen somoku koto gotoku, mikami no itoku ni nabikaite, kinju chugyo no suima demo, mina sono tokoro ezaru nashi, Asani kore shibiji so sekai ni te, karyo binga wa sora ni mai, zuyun teni tanabi keba, anka fukui kunji ni kunji, shinden kyokuro sosori tachi, use no miyakata Tsutsu
Kogane no iraka san santo, hini teriezu kokei wa, geni mo tengo kuraku donari, gogu kumi norite kurani michi, tsunadori utaka ni ame ga shita, ikitoshi keru moro moro no, eragi nigi wa koe koe wa, tsutsura ora ni michi watari, kunito no sakai naku, hito gusatachi no nikushimiya, isakae goton kie, iten shikai o shinabete, miroku no mite niki itsu sare, jinji no munne ni dakaren, ware raga hibi no segyo ni mo, myochi o tamai shinkaku o, ese shimei wa tomi sakae, yoai wa nagakumu yakuni, zen toku ko kasane sase, fukuju kai muryo no dai kudoku, tare sase tamae maseto, nei ju shingen za tonshu, kifukurai hai negi maosu. Miroku o mikami, amori tamae saki hae tamae, miroku o mikami, amori tamae saki hae tamae. Hoshie mi oya no shino kami, amori tamae saki hae tamae. Hoshie mi oya no shino kami, amori tamae saki hae tamae. Kan nagara tamachi haemase, kan nagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida. Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se torne realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos,
dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, a pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. A causa das doenças, os pecados e as impurezas. Há dois tipos de pecados e impurezas. Os hereditários, que são a síntese dos pecados e impurezas acumulados pelos seus antepassados, e os gerados nesta vida, que são aqueles acumulados pela própria pessoa. Nós que vivemos atualmente não somos seres surgidos do nada, sem relação com nada. Na verdade, representamos a síntese de centenas ou milhares de antepassados e existimos na extremidade desse elo. Somos, portanto, seres intermediários de uma sequência infinita, formando uma existência individualizada no tempo. Em sentido amplo, somos um elo da corrente que une os antepassados com as gerações futuras. Em sentido restrito, somos uma peça como a cunha, destinada a firmar a ligação entre os nossos pais e os nossos filhos. A maior parte das pessoas carrega uma quantidade considerável de nuvens espirituais originadas pelos pecados. Assim, quando são submetidas ao julgamento no mundo espiritual, feito com absoluta imparcialidade, a maioria acaba por cair no inferno. Devido ao sofrimento da pena imposta, o espírito eleva-se pouco a pouco, mas os resíduos da purificação dos pecados fluem contínua e incessantemente para os seus descendentes que vivem no mundo material. Trata-se de uma ação redentora, baseada na lei de causa e efeito, em que o descendente, resultado da soma global dos seus antepassados, arca com uma parte dos pecados cometidos por eles. É uma lei divina, inerente à criação. E o homem não tem outra alternativa, senão obedecer-lhe. Ninguém consegue viver sem cometer pecados. Estes podem ser leves, médios e graves, sendo que cada um desses tipos tem uma infinidade de classificações. Exemplificando, há pecados contra a lei, contra a moral ou contra a sociedade. Pecados de natureza carnal que se evidenciam nas ações do indivíduo e também pecados psicológicos, cometidos apenas na mente da pessoa. Conforme disse Jesus Cristo, só o facto de se desejar a mulher do próximo já constitui adultério. É uma afirmação correta, apesar de bastante rigorosa. Portanto, embora não se esteja a violar nenhuma lei, pecados leves cometidos no dia-a-dia, os quais ninguém considera pecados, como ter raiva do próximo, querer que alguém sofra ou praticar adultério, se forem acumulados por longo tempo, acabarão por assumir proporções consideráveis. Vencer uma competição ou alcançar sucesso na vida, condutas que envolvem disputa e acabam por provocar a inveja e o consequente ódio do perdedor, também constituem uma espécie de pecado, pois envolve o ódio. Matar animais sem necessidade, desperdiçar recursos e bens, agredir as pessoas, não cumprir os compromissos, mentir, ser preguiçoso, dormir demais pela manhã, etc. Tudo isso são pecados que as pessoas acumulam sem saber. Essa infinidade de pecados leves, acumulando-se ao longo do tempo, refletem-se no espírito em forma de nuvens espirituais. É comum pensar-se
que os recém-nascidos não possuem pecado algum. Mas não é bem assim, pois até se tornarem independentes, vivem sob a tutela dos pais e, por isso, devem dividir com eles a carga dos seus pecados. Poderão entender melhor este raciocínio através de uma analogia com as árvores. Os pais constituem o tronco, os filhos são os galhos e os netos, os galhos menores. Assim, é impossível que as nuvens espirituais dos pais não exerçam influência sobre os filhos. Através dos exemplos citados, podemos ver que não se deve menosprezar nem mesmo os pecados cometidos sem querer. As pessoas que sofrem constantes acidentes ou são acometidas de doenças precisam de refletir sobre os seus pecados e, encontrando-lhes a causa, regenerar-se imediatamente. 1936, Alicerce do Paraíso, volume 3. Experiência de fé de José Carlos Borges Vieira da Silva. Chamo-me José Carlos Borges Vieira da Silva, sou membro há 36 anos e dedico no Jorei Center do Porto. No ano passado, após um mês de setembro muito conturbado a nível pessoal e profissional, ponderei não participar no culto anual pela salvação dos antepassados, pensando em tirar uns dias de férias no final de outubro para descansar um pouco. Sentia-me muito cansado. Precisava mesmo de parar. E cheguei até a contactar uma agência para estudar a possibilidade de vir a fazer uma viagem ao exterior. Porém, devido a vários fatores, acabei por não ir. Após refletir sobre o que estava a acontecer e depois de aprofundar a leitura dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, entendi que as circunstâncias me estavam a conduzir para participar no culto anual pela salvação dos antepassados. Foi então que, no início do mês de outubro, firmei o propósito de não faltar a esse importantíssimo culto. Uma vez que não estive presente no seminário de preparação e por morar a 45 km do Jorei Center, decidi participar no estudo online realizado pelo ministro, onde nos foi orientado sobre a importância da preparação através de um conjunto de práticas que deveríamos nos esforçar em realizar junto com os nossos antepassados. Desta forma, comprometi-me em fazer uma leitura mais assídua dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, pois percebi que os lia sem refletir. A partir daí, procurei ler com mais atenção, buscando praticar 1 ou 2 ensinamentos por dia, conseguindo assim ler mais de 365 ensinamentos por ano, o que é algo significativo. Praticar o auto-jorei, por ser o único membro na minha cidade, esforçar-me na dedicação monetária e preparar um donativo especial. Continuar a praticar a orientação do nosso presidente, Reverendo Carlos Eduardo Lucio, de começar e terminar o dia sempre com uma prece de agradecimento, pedindo a Deus e a Meixo Sama que me ajudem a ser uma pessoa melhor, que consiga estar à altura de ser um bom messiânico, apesar das minhas limitações e angústias. Por vezes, é muito difícil manter a constância, mas sempre que consigo, sinto-me feliz. E também decidi dedicar na sede central, na véspera do culto, com o sonen de elevar espiritualmente os meus antepassados. Já no dia da dedicação, fui em representação dos meus pais que, devido a uma severa purificação do meu pai, não conseguiram participar. Dentre as várias dedicações que realizei, estive também a cortar a relva do jardim e a parar as sebes do muro da frente da igreja. Fiquei surpreendido pelo facto de todas as pessoas que passavam pela rua, sem exceção, me terem cumprimentado com alegria ao verem-me a realizar aquela tarefa. No final, mesmo muito cansado, senti um misto de felicidade por ter realizado aquela dedicação e de tristeza pelo facto dos meus pais, que são membros tão dedicados, não conseguirem estar presentes no culto. No final do dia, antes de fazer oração no altar, para agradecer a dedicação, fui à casa de banho e aconteceu algo extraordinário. Sofro de pedra nos rins desde a minha juventude
e, como se sabe, as cólicas associadas a esta doença são muito difíceis de suportar, pois normalmente os cálculos encravam nos ureteres. Qual a minha surpresa quando vi sair 2 cálculos. Fiquei sem palavras, pois não tive qualquer dor ou desconforto. Anteriormente, após um culto mensal da sede, já tinha acontecido, mas desta vez decidi relatar ao ministro. Após o emocionante culto, e depois de ouvir atentamente a experiência de fé, bem como a orientação do nosso presidente, decidi finalmente tirar uns dias para descansar, feliz por ter tomado a decisão certa. Nada acontece por acaso, e se não tivesse dado prioridade em dedicar na preparação e participar no culto, certamente não teria recebido essa graça e nem estaria a relatar esta experiência. Portanto, reconfirmei que devemos sempre colocar em primeiro lugar o servir a Deus, a Meixo Sama e aos antepassados, pois é o caminho mais sublime para a nossa elevação, assim como de todos aqueles com quem temos afinidade espiritual. Através das dedicações, não só as nossas nuvens espirituais, como as da nossa família e dos nossos antepassados, são eliminadas. Com a graça de Deus e de Meixo Sama, bem como dos meus antepassados, também a nível pessoal e profissional tenho conseguido resolver as situações que me vão surgindo com relativa facilidade. Uma vez que atualmente não tenho possibilidade de dedicar presencialmente no Jorei Center, comprometi-me em me esforçar cada vez mais através da transmissão de Jorei na família e da dedicação monetária, tendo quadruplicado a minha oferta de gratidão mensal, prefazendo mais de 10%. A todos os que têm ajudado e acompanhado a mim e à minha família, o nosso muito obrigado. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Bom dia! Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Em nome de Deus e Meixo Sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online. Sejam todos muito bem-vindos. Este mês, como os senhores podem ver pelo maravilhoso cenário que me rodeia, estamos a ter a grata permissão de peregrinar aos solos sagrados do Japão, com o objetivo de participar no culto especial de outono com um grupo de 39 membros dos seguintes países da Europa: Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Suíça. Está a ser uma viagem maravilhosa, com muitas emoções, principalmente pelo fato de que todos estão a peregrinar pela primeira vez, fruto da permissão que receberam de Deus e Meixo Sama, através do esforço nas orações realizadas individualmente e em grupo, diariamente, ao longo do ano nas unidades religiosas. Aproveito a oportunidade para transmitir um grande abraço do nosso presidente mundial, reverendo Kyoaki Sugihara, que do solo sagrado está a orar pela felicidade de todos os senhores. No ensinamento do culto de hoje, A Causa das Doenças, os Pecados e as Impurezas, do Alicerce do Paraíso, volume 13, edição portuguesa, Meixo Sama orienta-nos. Nós que estamos vivos, não somos seres surgidos do nada, sem relação com nada. Na verdade, somos a síntese de milhares de antepassados e existimos como seres vivos na extremidade de uma sequência infinita de vida. Numa visão mais ampla, somos uma existência individualizada no tempo, como um elo de uma corrente que une
os antepassados com os descendentes. Em sentido restrito, somos uma peça destinada a afirmar a ligação entre os nossos pais e os nossos filhos. Ao refletirmos sobre a nossa relação com os antepassados, como somos um elo entre eles e os descendentes, conforme for o nível da nossa prática de fé, se esta for universalista e baseada na soma de virtudes, conseguiremos não só salvar os antepassados, como também guiar os descendentes ao caminho da felicidade. São os nossos antepassados que nos encaminham para a obra divina, onde, através da prática do altruísmo e aprendendo a sufragá-los, poderemos elevar, seja o nosso próprio espírito, como também todo o nosso tronco familiar. Infelizmente, algumas pessoas ainda cultuam os antepassados com o objetivo de resolver problemas, atribuindo-lhes a causa dos seus sofrimentos, sendo que os únicos e verdadeiros sentimentos com que devemos cultuá-los é por amor e gratidão. Porém, se ficarmos presos somente à solução dos problemas, nem nos tornaremos altruístas, virtuosos e dedicados à felicidade do próximo, não só não os resolveremos, como também estaremos a atrair a esperança que os antepassados depositaram em nós, quando nos encaminharam à prática da fé. Tal como aprofundamos no Seminário Nacional de Preparação, temos de nos tornar uma pessoa que se dedica à salvação dos outros através do Jorei, do belo de alto nível e da agricultura natural messiânica. Enfim, por meio das 3 colunas da salvação. Outro ponto importante que gostaria de ressaltar em relação ao ensinamento do culto de hoje diz respeito à orientação de Meishu Sama sobre os pecados que as pessoas acumulam sem se aperceber. Trata-se de pecados considerados leves, cometidos no dia a dia, os quais ninguém lhes dá a devida importância, tais como sentir raiva do próximo, desejo de vingança, adultério, matar animais sem necessidade, desperdiçar recursos e bens, agredir e ofender as pessoas, não cumprir os compromissos, mentir, ser preguiçoso, etc. Que, embora pareçam irrelevantes, acumulando-se ao longo do tempo, refletem-se no espírito em forma de nuvens espirituais. Muitas pessoas, quando sofrem, questionam-se: por que sofro tanto se nunca matei, roubei, nunca fiz mal a ninguém? Já ouvimos essa pergunta várias vezes, não é verdade? Talvez até nós mesmos já tenhamos pensado dessa forma. Se Deus é justiça e alguém diz que não tem causas para sofrer, isso deve-se ao fato de somente levar em consideração os grandes pecados, não dando importância aos pequenos pensamentos, palavras, ações e omissões do dia a dia. Outra falha comum é que frequentemente se ignora a razão fundamental do nosso nascimento, a missão que nos foi atribuída de participar ativamente na construção do paraíso terrestre através da prática do amor altruísta. Ignorando o sofrimento dos outros, também acabamos por pecar por omissão, pois não cumprimos a nossa verdadeira missão. Assim, diariamente, se vivermos de forma egoísta, dedicando-nos apenas aos nossos próprios interesses, acumularemos ainda mais nuvens espirituais. Ao contrário, praticar pequenas ações úteis ao próximo e à sociedade, quando repetidas inúmeras vezes, tornam-se virtudes que, embora pareçam insignificantes, quando somadas, transformam-se num grande ato meritório.
A esse respeito, no seguinte poema, Meixo Sama orienta-nos. Aquele que, somando boas ações, vive dias alegres, terá prosperidade ilimitada. Assim, para que tenhamos um saldo positivo, é importante ter atenção em diminuir o acúmulo de pecados e aumentar a soma de virtudes, tal como numa balança com 2 pratos, que irá naturalmente inclinar-se para o lado onde colocarmos mais peso. Cabe-nos decidir com responsabilidade para que lado é que queremos que ela penda, pois disso dependerá a nossa felicidade ou infelicidade. Nesse sentido, como está a preparação dos senhores para o importantíssimo culto anual pela salvação dos antepassados? Já estabeleceram os seus objetivos? Em relação ao formulário, além da lista com os nomes dos espíritos, que será o convite, é fundamental definirmos as nossas práticas de fé que visam fazer o próximo feliz, que se transformarão em luz para a elevação e salvação espiritual dos antepassados. E também, quanto à oferta de gratidão especial, esta deve ser programada da melhor maneira possível, com o máximo de sentimento e esforço. Contem com o apoio do seu ministro para uma esmerada preparação. A esse respeito, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé do José Carlos Silva, que no ano passado ponderou não participar no culto anual pela salvação dos antepassados, pensando em tirar uns dias de férias para descansar. Entretanto, devido a algumas dificuldades, refletiu sobre o que estava a acontecer e, depois de aprofundar a leitura dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, reconheceu que estava a ser conduzido para não faltar e firmou o propósito de participar neste importantíssimo culto. Dessa forma, após o estudo online com o ministro, decidiu, dentre outras práticas, ir de véspera para dedicar na preparação do culto na sede central, com o sonem de elevar espiritualmente os seus antepassados, representando os seus pais que não conseguiriam participar. Já na sede central, realizou várias dedicações no jardim e no final do dia, antes de fazer oração no altar para agradecer, foi à casa de banho e, inesperadamente, viu sair 2 cálculos, sem qualquer dor e desconforto. É algo atípico, pois, como todos sabem, as cólicas associadas a essa doença são muito dolorosas. Ele já tinha recebido essa graça anteriormente após um culto na sede central, mas só dessa vez é que decidiu relatar ao seu ministro e escreveu essa maravilhosa experiência de fé. Após o culto, tudo se proporcionou para que ele pudesse tirar uns dias de férias para descansar, feliz por ter tomado a decisão certa. E que decisão foi essa? De ter colocado em primeiro lugar o servir a Deus a Meixo Sama e aos antepassados, pois, conforme o José afirma, é o caminho mais sublime para a nossa elevação, assim como de todos aqueles com quem temos afinidade espiritual. A nível pessoal e profissional, tem conseguido resolver as situações que lhe vão surgindo com relativa facilidade. E como, atualmente, não tem possibilidade de dedicar presencialmente no Jurei Center, comprometeu-se em se esforçar cada vez mais através da transmissão do Jurei na família e na dedicação monetária, tendo quadruplicado sua oferta de gratidão mensal, perfazendo mais de 10%. Para concluir, gostaria de compartilhar com os senhores o seguinte poema de Meixo Sama.
A dedicação é a maior prova de amor que o ser humano pode dar aos seus antepassados. Falta menos de um mês para o tão esperado culto anual pela salvação dos antepassados. Este ano, devido ao início das obras na sede central, em Coimbra, será realizado na sede central provisória do Porto em 2 dias. Sábado, 1 de novembro, feriado nacional, às 14 horas. E domingo, 2 de novembro, também às 14 horas. As vagas são limitadas e, desde já, as inscrições podem ser feitas com os vossos ministros responsáveis. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos a continuação de uma excelente preparação. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, assentando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livre ou sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar de mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era que chega afinal. Deixa o Sama, onde estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de outubro de 2025 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos.